Boa noite, meu nome é Pedro Aleixo e eu sou professor de Teoria do Direito da Unifesp. É uma satisfação dar início a mais um encontro do ciclo de debates Direito e Pandemia, cujo objetivo é analisar as relações entre a pandemia Covid-19 e as mais diversas áreas do mundo jurídico. A pandemia está colocando o mundo à prova, numa crise sem precedentes na mais recente história da humanidade. Para atravessarmos essa crise, precisaremos rever pensamentos, e isso se aplica ao pensamento jurídico e envolve o repensar dos modos de lidar com os contratos, que são as engrenagens por meio das quais o maquinário econômico, indispensável para a prosperidade de qualquer comunidade política, é posto em movimento. Nosso painel é composto por 3 destacados nomes do direito privado, que tenho a honra de apresentar na ordem das respectivas falas iniciais. Jorge César Ferreira da Silva, doutor pela USP e advogado no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Viviane Ferreira, doutora pela Universidade de Heidelberg e professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E Flávia Trentini, doutora pela USP e professora da USP Ribeirão Preto. Passo a palavra para minha colega Isis Bastos, para que ela explique o funcionamento desse encontro e desejo um bom proveito a todos. Olá, uma satisfação estar aqui com vocês, professor Jorge, professora Viviane, professora Flávia. Muito bom encontrá-los nesse contexto para falar de contratos. Então, olá a todos que estão nos assistindo. A participação de vocês é super importante, então se quiserem deixar algum questionamento, podem colocar aqui embaixo nos comentários. E também tem um site que, se vocês quiserem, de forma anônima, fazer alguma pergunta, vocês podem colocar. A gente conta aqui com o auxílio de uma aluna, da Júlia, que está nos auxiliando aqui na coleta dessas perguntas. Então, Júlia, muito obrigada pela tua participação aqui conosco. E também pelo Instagram, se vocês quiserem colocar alguma pergunta lá no Instagram do CAAF, vocês também podem inserir, que estamos atentos a todos esses pontos. Então, sem mais delongas, eu já gostaria de, feitos esses agradecimentos iniciais, dar início a esse webinar que trata sobre esse tema, como o Pedro já colocou, um tema que ficou, nesse período que a gente está vivendo de pandemia, de isolamento, um tema bastante controverso, bastante questionado, bastante falado, e que gerou aí muitos debates e muitas questões. Então, a primeira fala do professor Jorge vai nos trazer exatamente, né, professor, esse panorama, como é que funcionou um pouco esse contexto em termos de Brasil, e esses efeitos que acabam gerando aí no direito brasileiro e que o direito está ou não disposto a dar nesses contextos. Então, eu passo de imediato a palavra para o professor Jorge para fazer a sua fala, e assim nós vamos dando sequência a nosso webinar. Bom, meus amigos, antes de tudo, uma alegria gigantesca estar aqui hoje com vocês. Final de tarde, para mim, brindado pela possibilidade não só de estar do lado da Flávia e da Viviane, mas sim por estar sendo trazido aqui, tanto pela Isis, que eu conheci faz pouco tempo, mas especialmente por um amigo de longa data, que é o Pedro Aleixo, e está aqui envolvido e num evento que se relaciona com dois pontos que me parecem dignos de nota, né? Que pelo menos dignos de nota para mim, para explicar um pouco dessa minha alegria e também da minha honra. Primeiro é o fato de estar aqui falando, ainda que de uma forma pública, mas num evento da Unifesp, né? Isso porque é uma faculdade, ou é uma universidade nova. A universidade é indubitavelmente um campo onde nós precisamos de tradição, a tradição é, sem dúvida alguma, bem-vinda, né? É legal falar isso do lado da Viviane, que se formou, né, numa das universidades mais antigas da nossa humanidade, né, que é Heidelberg, mas também o antigo, também o tradicional, também aquilo que se formou no passado, tem atrás de si um conjunto de dogmas, um conjunto de problemas, um conjunto de defeitos, né, que também a idade nos traz, todos nós sabemos disso, e começar algo novo, né, como diz bem o
o dito popular é de menino que se torce o pepino, então é muito bom ter a chance de dar pelo menos alguma mínima contribuição no desenvolvimento dessa nova universidade, dessa faculdade que ainda não existe, que é a Faculdade de Direito, né, mas dar uma mínima contribuição é algo que está se formando. Então, muito obrigado realmente pelo convite, muito obrigado a essa instituição que está me permitindo essa oportunidade. E o segundo motivo da minha alegria que eu tinha dito é que nós vamos falar, não necessariamente apenas, mas com algum enfoque para pessoas que não são do direito, né? E uma vez eu aprendi e me lembro desse ensinamento com alguma frequência, né, que se você efetivamente sabe de algum assunto, é aquele assunto que você consegue explicar para uma criança de 12 anos. Por óbvio que eu não vou falar aqui, infelizmente, para crianças de 12 anos, mas as crianças de 12 anos têm uma característica que nós precisamos sempre ter, né? Elas nos exigem que nós expliquemos determinados dados que nós conhecemos, que nós utilizamos, ferramentas que nós utilizamos no dia a dia, de uma forma simples e clara, de tal sorte que não só a pessoa entenda como, e aqui está a mágica da minha alegria, né, que nós também entendamos aquilo que nós estamos falando. Então, Isis e Pedro, efetivamente, muito obrigado pelo convite, e com isso eu introduzo também aqui um pouco da minha fala, que vai não ser voltada a juristas, ou não vai ser voltada a pessoas formadas em direito, mas ela vai ser muito mais uma expressão dos nossos problemas e dos nossos questionamentos num momento de pandemia, focado em pessoas não voltadas para essa área. Tá? Isso não significa também muito na nossa vida, porque, mal ou bem, né, todos nós aqui, aqueles que têm uma atividade econômica, atuam, trabalham, vivem e participam de contratos ordinariamente. Né? Se é algo que se é um elemento jurídico que corresponde à nossa vida diária, esse elemento jurídico é o contrato. Então, o que eu quero talvez tentar fazer aqui é organizar, criar mecanismos de compreensão entre a ambiência jurídica e, fundamentalmente, aqueles que possuem uma cabeça formada e desenvolvida em estudos econômicos, sejam eles os mais amplos possíveis. E nesse primeiro ponto que me parece relevante, que nós temos que tratar, é exatamente do que nós vamos falar, né? Quer dizer, o que é esse objeto chamado contrato? Se nós olharmos para a vida prática, para o nosso uso comum das palavras, é muito comum que nós utilizemos a palavra contrato confundindo-a com uma folha de papel, né, como um documento, como um instrumento, e acho que esse é o primeiro ponto que nós devemos esquecer aqui. Contrato e folha de papel, decididamente, não são a mesma coisa. Né? A folha de papel, ordinariamente, instrumentaliza, documenta aquilo que está, que é o contrato, aquilo que está incerto, aquilo que está incluído nessa folha de papel, nesse documento, e é disso que nós estamos tratando. Esse é o nosso foco aqui. Mas, quando nós saímos da folha de papel, nós podemos também constatar que existe uma certa diferença entre aquilo que o economista, e aqui eu estou tratando da palavra economia o economista de uma forma muito ampla, né, aqueles que se envolvem nas atividades econômicas, como, por exemplo, contadores, economistas, administradores de empresa, negociadores internacionais e assim sucessivamente, essas pessoas têm uma concepção, uma compreensão do que é o direito, do que é o contrato, que não necessariamente é a mesma que o jurista tem, tá? E o que normalmente o agente econômico compreende, entende a palavra contrato? A palavra contrato é fundamentalmente uma operação econômica, né? Ela se volta para a troca de ativos, ela se volta para a troca de bens, efetivamente, um com o outro, ou, eventualmente, de um bem com um determinado serviço. Né? É essa troca, é essa operação econômica que está na cabeça dos agentes econômicos, que define, que declara, né, aquilo que nós, mal ou bem, compreendemos como contratos. Para isso, são necessários fundamentalmente dois requisitos. O primeiro é que haja ativos que possam ser trocados,
e, em segundo lugar, que haja pessoas que estejam interessadas em fazer a troca desses ativos. Né? Se nós tivermos esses elementos, fundamentalmente, nós teremos aqui um contrato. Do ponto de vista jurídico, essa distinção, ou essa compreensão, rigorosamente não é a mesma coisa. Tá? Aquilo que nós costumamos chamar, que eu não gosto muito dessa expressão, mas aquilo que nós chamamos ordinariamente de operadores do direito, ou seja, juízes, promotores, advogados, delegados de polícia, e assim sucessivamente, se voltam para a palavra contrato dentro de uma outra concepção. E aqui, em primeiro lugar, nós estamos preocupados em falar sobre acordos de vontade livres, né? Ou acordos livres de vontade. Então, esse é o ponto. Nós temos duas pessoas, os ativos deixam de ser tão relevantes assim no primeiro momento, mas nós temos pessoas que querem efetivamente negociar, essas pessoas têm capacidade para fazer isso, né? Elas já passaram, por exemplo, de uma certa idade, elas não têm determinadas dificuldades psíquicas, essas pessoas são livres nas suas manifestações porque não estão sendo coagidas por ninguém, elas não foram enganadas por ninguém, elas não se auto-enganaram, né? E elas, então, entraram na condição de fazer a troca de um ativo por um outro ativo, elas têm uma determinada vontade, elas declaram essa vontade, e num determinado momento existe, então, esses contratos. E esses contratos são regulados pelo direito na sua formação, e esses contratos são regulados pelo direito também na sua execução, no seu cumprimento. E aqui a pandemia começa a demonstrar um pouco das suas garras muito difíceis de serem afastadas, né, como uma espécie de uma rede que toma conta do nosso peixe chamado contrato, que diz respeito exatamente àqueles casos de contratos de longa duração, né, locação, fornecimento e assim sucessivamente, que são contratos em que a pandemia acaba por atingir um regramento que foi estabelecido pela vontade para fim daquela troca de ativos e que agora não pode mais ser realizado da mesma forma como foi realizado, ou pelo menos há uma dificuldade muito grande para se realizar, fundamentalmente porque, em primeiro lugar, eu tenho uma depreciação desses ativos, frequentemente, né? Quer dizer, se nós estamos falando aqui de uma economia que vai cair de 5% a 9% nesse ano, né? Não se sabe quanto, mas se sabe que ela vai cair, isso significa, mal ou bem, que a grande maioria dos ativos vão se depreciar, né? Vão valer menos do que valiam antes, e eu tenho também dificuldades gigantescas de caixa, quer dizer, como que eu vou cumprir aquele contrato que eu tinha programado cumprir dentro de outras condições de temperatura e pressão, né? Então, esse é um primeiro problema, eu acho que talvez seja o problema para nós pensarmos e para nós discutirmos. Mas voltando às conexões, e também para ficar claro, entre o que é contrato para o direito civil, ou melhor dizendo, o que é contrato para o direito e o que é contrato para a economia, existe um autor que é o Enzo Rocco, que usa uma expressão que acabou ficando muito popular. Eu não gosto muito das expressões populares, salvo quando elas são didáticas, e aqui me parece ela é efetivamente muito didática, e por isso eu gostaria de trazê-lo, que é a referência à existência de uma operação econômica. Em outras palavras, o contrato, diz ele, é a veste jurídica de uma operação econômica. Eu não vou explicar a operação econômica para economista, né? Então, o que eu tenho que me preocupar um pouco é com essa veste jurídica. E a questão que se põe, então, é saber qual é o tecido dessa veste, né? Qual é o tecido que compõe essa veste e que, portanto, necessariamente não é a operação, né? O tecido com o qual eu me visto é algo externo ao meu corpo, não é o meu corpo. Pois bem, se é disso que se trata, e aqui eu não vou entrar em discussões de ordem filosófica, todo mundo que tem formação jurídica sabe de inúmeras discussões a respeito, por exemplo, do que é o direito, né, qual é a essência do direito e assim sucessivamente, então vou me afastar disso, mas o tecido jurídico, para que nós nos entendamos aqui, é fundamentalmente um tecido valorativo, né? Ele é fundamentalmente um tecido valorativo. Ele estabelece alguns valores sem os quais a nossa operação econômica deixa de fazer sentido jurídico, ou, eventualmente, tem um sentido jurídico que deva ser limitado, restringido, que deva ser afastado da sua aplicabilidade concreta, né? E aqui, então, nós podemos nos perguntar quais são esses
valores. Tá? Essa tábua de valores, como toda tábua de valores promove e gera, né, não é necessariamente uma tábua de valores isenta de uma certa dose de incoerência ou de inconsistência. Né? Os nossos valores, ordinariamente, são muitas vezes antinômicos. Tá? E nós convivemos também com isso. A nossa vida, muitas vezes, frequentemente, é dar respostas a essas antinomias que os nossos valores nos geram. Nós temos, por exemplo, um valor liberdade, nós adoramos sair nas ruas, e agora nós temos um limite a essa liberdade imposto por um outro valor, que é exatamente a saúde, né? Ou a proteção dela. Pois bem, eu vou, então, sumarizar em 3 grandes grupos de valores que me parecem ser didaticamente relevantes para nós nos compreendermos. O primeiro seria a garantia da liberdade individual. Tá? E nisso nós incluímos questões relativas à validade ou invalidade, ou seja, quando nós podemos ou quando nós não podemos declarar vontade e, portanto, celebrar contratos e manter contratos. Isso diz respeito também à coibição de certos abusos, e isso diz respeito também à coibição de comportamentos oportunistas. Né? Olhando aqui a Flávia no meu lado, pelo menos virtualmente do meu lado, né, um dos dados que nós podemos pensar agora, por exemplo, nós falávamos isso quando nós estávamos organizando esse seminário, é exatamente a circunstância de que, por exemplo, em alguns momentos é muito mais eficiente para uma das partes descumprir o contrato. Por exemplo, aqui agora, a venda de soja, né, que foi vendida no mercado futuro no ano passado, uma soja com um valor X, com o aumento do dólar, ela está valendo muito mais do que aquele, então o produtor vai pensar, será que eu cumpro esse contrato ou não? Né? Porque, afinal de contas, se eu vender no mercado de curto prazo, eu vou conseguir uma grana maior, então, será que vale a pena eu fazer esse pagamento? Será que vale a pena eu fazer esse adimplemento? Né? Será que vale a pena cumprir esse contrato? Então, a coibição desses abusos diz respeito, em alguma medida, à liberdade individual e também às suas restrições. Segunda tábua de valores, segundo ponto dessa tábua de valores seria garantir trocas justas e eficientes. Né? Trocas justas não é uma justiça metafísica, né? Não é uma justiça assim, que vem de Deus ou de alguma ideia de um certo equilíbrio, mas é, isto sim, uma ideia de justiça atribuída, estabelecida pelas partes, ou seja, qual é a interpretação de um equilíbrio que as partes deram em razão desses ativos, né? Elas que determinam isso. E essas trocas são eficientes e devem ser eficientes também à luz dessa mesma orientação, ou seja, aquilo que as partes estabeleceram para si mesmas. Um terceiro grupo de valores, e aqui eu me afasto um pouco dos 2 primeiros, que são fundamentalmente voltados, em primeiro lugar, às pessoas, em segundo lugar, às trocas em si, ou a liberdade individual, melhor dizendo, e em segundo lugar, as trocas, quer dizer, extra-pessoas. Aqui eu vou entrar um pouco nos seres humanos, e os contratos também perseguem, em certa medida, a proteção tanto do indivíduo quanto da sociedade. Né? E aqui eu vou ter situações em que os contratos necessariamente têm que respeitar e respeitam circunstâncias pessoais e necessidades pessoais. O exemplo disso maior é o direito do consumidor, no qual eu tenho uma série de proteções maiores para o consumidor. Por quê? Porque se entende que ele é vulnerável e, portanto, merece e demanda uma tutela maior, assim como eu tenho, e desculpa falar isso na frente da Viviane, a necessidade de respeitar também determinados valores que são sociais e que são estabelecidos numa determinada atribuição que se dá aos contratos também para persegui-los. Então, aqui, de novo, eu tenho, em primeiro lugar, proteção da liberdade individual, em segundo lugar, a garantia de trocas justas e eficientes, e em terceiro lugar, a proteção de indivíduos e da sociedade. Pois bem, tudo isso se dá numa relação absolutamente normal de temperatura e pressão. E normalidade, hoje, é tudo que nos falta. Né? A história do novo normal não é só uma linguagem chata, porque costumou a se tornar algo que a gente repete o tempo inteiro. Mais do que isso, é algo inexistente. Não existe ainda o novo normal. Talvez existirá algum dia, mas não é o que a gente está vivendo hoje. Tá? Então, se é assim,
qual é a resposta que o direito pode dar? E aqui, talvez, essa é a pergunta de $1 milhão, que, infelizmente, eu não vou poder fazer, porque eu não recebi $1 milhão. Não, eu pedi para o Pedro, eu pedi para a Isis, eles não me entregaram, eu não vou dar resposta. Mas eu posso dizer alguns problemas que essa resposta tem. A primeira delas é a seguinte: se eu não tenho uma vida normal, eu preciso ter um regime especial, né? Eu preciso ter regras especiais para um momento especial. Vários países têm tratado de fazer isso. O Brasil tentou e não conseguiu, falhou. A lei que trata do regime jurídico especial e transitório das operações civis, ou das relações civis, para mim, teve 2 problemas. Um problema originário, que era uma limitação, e um problema secundário, que foi quando houve uma série enorme de vetos do presidente Bolsonaro, com o resultado de que esse projeto se tornou absolutamente esvaziado. Então, primeiro problema. Segundo problema é saber como que nós convivemos, então, com o ordenamento jurídico, com as leis, com as regras que nós tínhamos anteriormente. E aqui, meus amigos, a resposta é, talvez, trágica de ser dada também, né? Porque a tendência é que, se nós não temos uma normalidade, nós não podemos exigir essa normalidade, por exemplo, dos nossos tribunais e tampouco dos agentes econômicos. Então, aqui nós temos um problema que seguramente nós vamos poder resolver, não nos meus 15 minutos, que eu já ultrapassei, mas muito provavelmente nos debates que virão depois de a gente ouvir a Viviane e ouvir a Flávia, que essas sim, né, terão todas as respostas dos nossos problemas. Então, muito obrigado para todos, obrigado muito a Isis e Pedro pelo convite, e passo a palavra e fico à disposição para depois das nossas conversas. Bom, professor Jorge, a gente que só tem a agradecer essa sua fala elucida muitos pontos que estão sendo debatidos nessa parte dos contratos. Inclusive, a gente vê pelos questionamentos que já estão surgindo que há muita dúvidas, né? Como é que fica essa questão do contrato? Tínhamos um contrato na época e agora, com tudo isso que aconteceu, como é que fica? Então, há toda uma insegurança, toda uma incerteza de como é que as coisas acontecem. E tu colocaste muito bem todo esse caminho que foi percorrido. E é nesse caminho que eu vou passar de imediato a palavra para a professora Viviane, até para trazer um pouquinho essa questão da revisão judicial dos contratos. E o professor Jorge toca em pontos muito sensíveis, como a questão dos acordos livres de vontade, do cumprimento desses contratos, para a gente poder resgatar esses pontos a partir da tua fala. Inclusive, isso vai linkando também com uma das perguntas que foi colocada e que os alunos fazem muito, que eu ouço em alguns sentidos, de como é que ficam essas revisões do contrato, como é que isso acontece, é possível, não é possível, como é que tudo isso se dá nesse cenário. Então, professora Viviane, a palavra é com a senhora. Obrigada, Isis. Agradeço, em primeiro lugar, o convite de vocês, é uma honra, é uma alegria participar desse evento, né, especialmente ao lado da professora Flávia e do professor Jorge. O professor Jorge que me prometeu $1 milhão também para responder a pergunta dele, mas também como ele não me pagou, então também não me sinto obrigada a cumprir o combinado, né? Mas realmente esse é o grande tema dentro de direito dos contratos, né, o que vai acontecer com contratos que foram celebrados antes da pandemia, ou no início da pandemia, quando já era um evento que já estava em jogo, né, já se vislumbrava alguma alteração de circunstâncias, né. Bem, o contrato, para retomar um pouco algumas ideias que o professor Jorge trouxe, ele é um dos grandes mistérios do direito, né, é uma ideia familiar, é uma ideia que é familiar a todos nós, que faz parte do nosso dia a dia. Um contrato de compra e venda, por exemplo, é um contrato corriqueiro, mas dizer cientificamente o que é um contrato, né, o que forma o contrato, e especialmente o fundamento, né, o porquê do contrato receber um reconhecimento jurídico, né, porque o direito atribui efeitos jurídicos a determinados acordos de vontade, isso é um grande mistério. E o entendimento do fundamento dos contratos mudou ao longo do tempo, né? Então, se no direito, que a origem histórica do nosso direito,
que é o direito romano, o fundamento dos contratos era a solenidade, era a repetição de rituais, era seguir determinadas fórmulas, né, repetir certas palavras numa determinada ordem, era isso que gerava o vínculo entre as partes contratantes. Nós passamos na Idade Média para um entendimento mais moral e religioso, de que promessas devem ser cumpridas, né? E se eu quebro uma promessa, se eu quebro a promessa de vender algo a alguém, eu cometo um pecado. Essa frase do Enzo Roppo, citada pelo professor Jorge, é bem o início, digamos, da ideia de liberdade contratual, né? Quando se trata do contrato com vestimenta e o contrato sem vestimenta, né? O contrato vestido seria o contrato que segue uma determinada forma, ou que tem uma causa, ou segue alguma solenidade. E o contrato sem vestimenta é o contrato que se forma só de um encontro livre de vontades, né? Quando o contrato, nestes termos, né, o contrato como encontro de vontades, ele nasce, isso acontece só na Idade Média, a gente tem um problema de como reconhecer em expressões, né, em comunicações, palavras que atribuem um determinado vínculo entre duas pessoas, né, que geram um determinado vínculo. E também há diversas formas de se... o direito encontrou formas diferentes de se conferir a seriedade de uma declaração de vontade no sentido de contratar. Então, por exemplo, em alguns casos, contratos sobre bens imóveis, né? Acima de um determinado valor, é necessária a escritura pública. Né? A escritura pública não é só uma questão de publicidade, né? É uma questão de validade, da substância do ato. Por quê? É por meio da escritura pública que a gente tem essa ideia de seriedade do se obrigar. Né? E, por fim, algum critério mais moderno, mais recente, seria o da função social do contrato. Né? Então, o contrato ele recebe o reconhecimento jurídico porque ele cumpre uma determinada função social. O nosso Código Civil, ele trouxe essa ideia que não tem paralelo no direito comparado, enfim, com exceção de alguns códigos da antiga, enfim, países que integravam a União Soviética e países comunistas, que traziam um sentido social ao contrato, mas que não tem nada, nenhuma similaridade histórica, nenhum parentesco histórico com a nossa função social do contrato. É uma ideia que não é positivada em nenhum outro direito, né? E, enfim, talvez agora seja o grande momento da função social, que ela possa realmente ocupar um espaço dentro de uma situação de crise econômica, crise social do tamanho da crise que nós temos agora, né? Bem, se antes, então, historicamente, nós tínhamos situações onde era necessária uma formalidade, ou uma fórmula, ou uma solenidade, hoje nós temos o que nós juristas chamamos de liberdade contratual. Né? A liberdade contratual, ela vem da liberdade individual de cada um de nós, né? O direito nos confere um espaço de atuação, então nós podemos nos autorregular e nos autodeterminar, e um dos instrumentos, talvez um dos instrumentos mais importantes para essa autodeterminação é justamente o contrato. Né? O contrato ele surge, como eu já falei, do encontro de duas vontades. Né? Então eu tenho alguém que quer comprar por um determinado preço, alguém que quer vender por um determinado preço. É a sobreposição dessas duas declarações de vontade que formam o contrato. Eu tenho um acordo. Né? Então o primeiro problema, qual é o objeto do acordo? Eu diria que o acordo ele tem um objeto que é visível e ele tem um objeto que é invisível ou tácito, ou que passa despercebido na maior parte dos casos. Né? O objeto visível seria a prestação, ou a troca de prestações, se eu falo de um contrato que tenha prestação e contraprestação. Então, por exemplo, na compra e venda, ou pagar um determinado preço em troca da obrigação de transferir a propriedade sobre um determinado bem. Né? Qual seria o objeto invisível que a nossa jurisprudência não leva em consideração no momento de revisar contratos? É justamente a alocação de riscos. Né? Então, o acordo de vontade ele não se dá apenas sobre o objeto ou sobre o valor daquele objeto no contrato de compra e venda, mas eu tenho também entre as partes contratantes uma divisão de riscos. Né? Em certos tipos contratuais, essa divisão de risco ela é
evidente, ela faz parte da própria estrutura contratual. Então, por exemplo, no contrato de seguro, né, o risco de que ocorra ou não a situação objeto do seguro faz parte do próprio contrato. E eu tenho, nos demais, na maioria dos contratos, é uma questão que fica em segundo plano, não é? Existe um risco que é inerente, ele vai estar presente em todo o contrato, né, que é o risco do inadimplemento. Então, sempre não existe uma certeza absoluta, você pode estipular maior garantia, uma garantia sobre um bem imóvel, enfim, existe sempre o risco de que aquele contrato não vai ser cumprido, né? Porém, nesse não existe apenas o risco do inadimplemento, nós temos uma gama, né, existe um número infinito de riscos, de situações que podem ocorrer e podem comprometer, às vezes até inviabilizar o cumprimento do contrato, né? Por que as partes deixam a questão do risco em segundo plano, né? Geralmente porque elas não tomaram nenhuma decisão expressa a respeito da divisão de riscos, né? E por que as partes não decidem sobre a alocação de riscos, geralmente? Existe uma ideia, né, o direito ele se serve com frequência de disciplinas não dogmáticas, né, então disciplinas que não partem do texto da lei, para fazer uma análise crítica das leis que nós temos, né? Então, eu falei um pouco da questão histórica, porque é o meu modo de entender o direito, de quais foram as experiências históricas e o que essas experiências mostram sobre a funcionalidade dos institutos que nós temos hoje. Uma outra ferramenta é a análise econômica do direito. E dentro da análise econômica do direito existe a ideia do contrato incompleto. Então, as partes, elas podem ser assessoradas pelos maiores escritórios de advocacia do mundo, podem ser as pessoas mais inteligentes do mundo, elas nunca vão dispor sobre tudo que elas deveriam dispor no contrato. Isso porque todos nós temos o que se chama, em análise econômica, de racionalidade limitada, nós não podemos pensar sobre tudo que está em jogo, né? Aos custos de transação, então, quanto maior o custo de transação, custos econômicos e não econômicos, que eu preciso investir na celebração daquele contrato, na negociação, provavelmente mais inviável economicamente o contrato se torna para mim, né? É aquilo, se eu vou pedir um livro na Amazon nos Estados Unidos, não compensa contratar um advogado nos Estados Unidos para me assessorar sobre a devolução do livro, por exemplo, né? Vale mais a pena assumir o risco de que não ocorra uma entrega. E um dos motivos, que é um motivo muito relevante para nós, dentro desse contexto de pandemia, para o contrato ser incompleto, é mais um risco que está relacionado com todo e qualquer contrato, que é o risco da superveniência, né? Especialmente em contratos que têm uma duração prolongada no tempo, seja porque ele vai ser cumprido dentro de um determinado prazo, no momento futuro, ou porque o cumprimento dele se dá em prestações periódicas, né? Existe o risco de que ocorra uma mudança de circunstâncias, né? E essa mudança de circunstâncias, ela pode tornar o contrato muito caro, o cumprimento do contrato muito caro, economicamente impossível para uma das partes ou para ambas as partes, né? Que é justamente a situação que nós temos hoje. Como que nós podemos lidar com essa implementação do risco da superveniência, né? Quando nós temos realmente uma alteração de circunstâncias? Há mecanismos contratuais e há mecanismos legais de gerenciamento de riscos, né? Mecanismos contratuais de gerenciamento de risco, risco da superveniência em especial. Uma cláusula que disponha sobre a correção monetária, a correção do valor da prestação, né? Cláusula hardship, então uma cláusula que diga que há um dever de renegociar se houver uma alteração significativa das circunstâncias, né? Uma cláusula MAC, né, Material Adverse Change, especialmente usada em contratos de fusão e aquisição de empresas, né? Se há uma alteração significativa de circunstâncias, eu posso ter a não celebração do contrato futuro, né? Todos esses mecanismos, né, esses 3 exemplos que eu dei são exemplos de cláusulas contratuais, são ajustes, né,
fruto também do acordo de vontade entre as partes. Então, se o equilíbrio econômico do contrato é o equilíbrio eleito pelas partes, não pelo terceiro onipresente e onipotente, que é o juiz, né, que é o que acaba acontecendo na realidade brasileira, são elas que determinaram que haveria equilíbrio naquela troca entre prestação e contraprestação. Esses mecanismos de reajuste, eles devem prevalecer sobre os mecanismos legais. Então, se a parte determinou que vai haver renegociação e não havendo renegociação vai haver resolução, não deveria ser utilizado o mecanismo da revisão judicial por resolução por onerosidade excessiva, né? Por exemplo. Porém, essas cláusulas abrangem também uma alocação de riscos, né? O que acontece quando o risco implementado foge do risco dividido dentro dessa cláusula? Aí eu tenho que recorrer aos mecanismos legais, porque a cláusula já está fora do seu... Eu estou preocupada com o tempo, gente. A cláusula já está fora do seu campo de aplicação. Bom, falando então agora de mecanismos legais, é muito difícil conceituar o que é liberdade contratual. Então, eu gosto de dizer o que ela não é, né? E a gente não tem liberdade contratual quando o Estado intervém em contratos. E as intervenções, eu gosto de dividir em 3 grupos. Há intervenções extintivas, intervenções que extinguem o contrato, e que estão relacionadas a contratos que têm um problema na sua formação, problema de validade, né? Falta de validade, então, coação, enfim, erro... e daí por diante, intervenções corretivas e intervenções estabilizadoras. Intervenções corretivas e estabilizadoras, elas têm a particularidade de se referir sempre a contratos que são válidos e eficazes, tá? Então, o Estado, ele intervém num contrato que não tem nenhum problema de formação. No caso da intervenção corretiva, o judiciário age para corrigir um desequilíbrio entre prestação e contraprestação, geralmente. No caso de intervenções estabilizadoras, ele age justamente porque houve uma alteração de circunstâncias que desestabilizou o contrato, né? Para trazer o contrato para uma normalidade, e que não é a normalidade anterior, é uma nova situação, né, uma nova readequação, inclusive da divisão de riscos, o Estado intervém e revisa o contrato. Nós temos intervenções no Código Civil, então a gente tem uma intervenção estabilizadora no artigo 317, que fala também de alteração de circunstâncias, no artigo 478 e 479, que é resolução por onerosidade excessiva, e havia na lei do regime emergencial tentativas de se limitar à revisão de contratos, afastando a previsibilidade numa série de casos. E, de novo, a experiência histórica nos mostra que essas tentativas, elas não dão certo, né? Nós temos um mecanismo clássico no direito contratual, que é a cláusula rebus sic stantibus, que não entrou nas maiores codificações do século XIX. O Código Civil francês não tinha uma regra sobre alteração de circunstâncias, e o Código Civil alemão também não disse. E numa espécie de profecia dogmática, o Windscheid disse que a cláusula ela pode ser atirada porta fora, ela entra de novo pela janela, e foi o que aconteceu, né? No caso da Alemanha, o código foi promulgado em 1900, e 15 anos depois, com o estouro da Primeira Guerra Mundial, houve uma quebra de contratos em massa e a necessidade de se alterar contratos e revisar contratos, né? Aqui que a gente tem, agora eu já passo para a parte final e para encerrar, fechar a minha apresentação, nós temos uma nova oportunidade para a função social do contrato. O campo principal de aplicação, o maior grupo de casos na jurisprudência do STJ é justamente a revisão do contrato. Então, o STJ utiliza o 421, a função social do contrato, para alterar contratos válidos e eficazes, né? Qual que é o problema dos mecanismos legais que nós temos, 317, 478 e 479? Eles partem do critério da imprevisibilidade. E é muito difícil dizer o que é imprevisível. É um critério pseudo-objetivo, né? Então, era imprevisível que nós teríamos a pandemia em dezembro e em janeiro, né? Fevereiro, março. É muito difícil, é um critério muito ruim. O que a função social do contrato pode oferecer, não é?
nada a ver com interesses da coletividade, interesses de terceiro, não, mas a ideia de que o judiciário, quando for interferir em contratos, for revisar contratos, ele tem que ter em mente que existe uma quebra sistêmica, né? Que nós temos uma crise econômica que vai além da onerosidade para uma das partes, né? Com vantagem exagerada para outra. Nós temos um comprometimento do sistema como um todo que inviabiliza a atuação pontual, que é característica do judiciário brasileiro. Eu corrijo esse contrato, o que aconteceu nos contratos de leasing, no final da década de 90, né, sem me preocupar que eu vou acabar com o tipo contratual e encarecer o financiamento de bens. Né? O que me interessa é ajudar a pessoa X e Y. Talvez essa seja uma nova oportunidade, né? Além disso, uma combinação entre o 421, função social do contrato, e o 422, que fala da boa-fé objetiva. Por quê? A gente não pode esquecer, nunca, jamais, né, de que divisão de riscos faz parte do acordo. Portanto, no momento de revisar um contrato, o judiciário tem que considerar a divisão original de riscos e o que as partes quiseram, né? Eu escrevi um texto que foi publicado no Valor Econômico, que eu trato um pouco melhor dessa questão. Acho que é interessante, pode nos ajudar dentro desse combo, função social, boa-fé objetiva, a ideia da base do negócio, né? Então, olhar de novo para o que as partes quiseram ou para o que elas teriam querido se tivessem imaginado a alteração de circunstâncias, considerando sempre o risco envolvido e alocado naquele contrato. Agradeço a todos e peço desculpas por ter avançada no tempo. Obrigada. Regina, professora Viviane, a gente quer tem a agradecer pelas suas explicações, por todo esse conhecimento, a importância de contextualizar esse tema, né, dentro da questão histórica, nos trouxe excelentes elementos para que a gente possa entender toda essa questão porque a gente se fala muito em renegociação, em resolução, em revisão, mas é importante entender em que contexto isso está inserido, como é que isso se dá e quais são esses pontos que foram muito bem trabalhados, e a gente só agradece. Até vou fazer, todo mundo está ali nos comentários, agradecendo, o pessoal está, vários comentários ali no sentido que estão gostando muito de todas as falas do professor Jorge e da professora Viviane. Então, novamente, né, para poder termos o tempo, já temos umas perguntas ali, que inclusive uma pergunta super interessante para que a gente possa conversar e falar um pouco mais sobre essa questão dos contratos. Eu vou passar a palavra à professora Flávia para conversar conosco um pouquinho mais agora sobre um contrato super importante, que é os contratos no agronegócio. Será que eles estão sentindo a pandemia? Será que está tendo aí algum impacto? Será que esses impactos são iguais? Como é que funciona aí nessa seara tão específica e tão importante em termos de Brasil? Obrigada, Isis. Gostaria de iniciar minha fala agradecendo o convite do Pedro e da Isis, com certeza grandes representantes agora do estado gaúchos, radicados em São Paulo, como eu, isso me orgulha em dose dupla, na Unifesp, que é uma parceira da USP de Ribeirão. Nós adoramos recebê-los, né? Agora não podendo estar próximo, mesmo que virtualmente, estar sempre em contato com vocês. Então, eu parabenizo pela iniciativa, pelo tema e pelos convidados. Foi um prazer ouvir o Jorge, a Viviane, sim, são colegas certamente favorecem a última fala, né, por falas tão arranjadas, parece que combinadas para dar de presente, aquilo que a gente chama de parceria com o último palestrante, né? Então, eles já alinharam, já fizeram todo o meio de campo para que eu possa entrar, para não ocupar mais o tempo. Então eu vou pedir a permissão de aproveitar um pouquinho das falas para contextualizar nos contratos agrários, ou no agronegócio, melhor dizendo. Então, Isis, a minha primeira fala, e aí relacionada com a fala do Jorge, é conceituar o que é agronegócio, né? Então, apesar da mídia e dos usos triviais da palavra, ela tem um sentido técnico, né? Ela foi cunhada no final da década de 50 pela administração, não é um termo do direito, que é a soma de operações econômicas. E essas operações econômicas envolvem sempre o desenvolvimento do ciclo biológico animal-vegetal. Então, nós temos, exemplificando, desde a compra de insumos
até o consumidor. Todo esse processo, né, toda essa cadeia produtiva que vem desde o insumo, da produção, da transformação e depois a chegada ao consumidor, isso é o agronegócio, não é um termo tecnicamente jurídico, nós utilizamos, emprestamos esse termo. Mas, nessa soma de operações econômicas, nesses elos, nessas transações, mais especificamente dizendo, nós temos os contratos. E assim, da mesma forma que o Jorge, eu gosto muito da expressão do Enzo Roppo, que eu acho que cabe muito bem ao termo especificamente, né, a veste jurídica de uma operação. E o contrato agrário, o que nós vamos tratar hoje, eles estão vestidos, né? Por quê? São contratos, nós temos contratos típicos, né? Nessas transações, nós temos inúmeros contratos, mas vamos falar hoje um pouquinho mais desses contratos típicos. Por que são contratos típicos, para quem não é da área? Aquele contrato que estão regulamentados. É a espécie da locação, que é mais próximo de todos. Você vai fazer um contrato de locação, você tem lá o contrato, ele vem o tempo de duração, ele vem com a multa, ou seja, todo mundo, um momento ou outro, teve contato com esse contrato. Esses contratos, basicamente, né, no agrário, são 3 hoje, são 3 contratos típicos. Nós temos 2 contratos da década de 60, o contrato de arrendamento de parceria, e um novo contrato, que é o contrato de integração de 2016. Falar de contratos no agronegócio pode vir à mente das pessoas, né, os alunos, os colegas estão nos ouvindo, assim, não, o agronegócio está toda hora na mídia, que é um setor que não teve impacto. Vamos lá. O agronegócio, então, ele comporta várias atividades, esse desenvolvimento desses ciclos biológicos podem derivar na alimentação, mas também pode caminhar para outros setores não ligados à alimentação. Então, nós tivemos impactos diferentes a depender do tipo de produto e da utilidade desse produto. Só para exemplificar. Bom, cresceu 1,9% o agronegócio comparado ao trimestre relativo ao ano passado. Ótimo. Mas os setores de hortaliças, flores, o próprio algodão estão impactados. Então, nós não podemos, no primeiro momento, dizer, olha, o agronegócio não vai sentir. Sim, vai sentir, a depender do tipo de produto. Outros são mais felizes, commodities, né? Quem vendeu a soja está mais feliz. Nós temos outros problemas derivados desse. O etanol, quem fabrica o etanol a partir da cana-de-açúcar, nós tivemos uma diminuição de demanda, e uma alternativa que eles têm é o açúcar, talvez por um segundo momento acaba por cobrir. Então, tendo em vista esse panorama, que o agronegócio é um setor, é uma soma de operações econômicas, tratando de produtos e contratos diferentes. Tá? Então, nós vamos tratar basicamente de 2, nesse primeiro momento, que tem relação com o insumo terra. É a chamada T0, se a gente vai seguir aí um pouco na nova economia institucional, ou seja, a terra é um insumo. Nesses contratos, são o contrato de arrendamento e o contrato de parceria. O contrato de arrendamento é a cessão do imóvel rural, aparentemente sem risco, porque é um pagamento em dinheiro. Isso aí no Rio Grande do Sul a gente pode discutir, né, Jorge? Mas, em regra, nós temos isso, um contrato muito parecido com o contrato de locação. Esse contrato, ele deve sentir menos, não como o contrato de integração, nós vamos falar, tendo em vista que os produtos, eles têm a sua própria sazonalidade, ou seja, não necessariamente aquele impacto trimestral ou contrato mensal, é sim um contrato lá na colheita, e isso vai depender do produto, mas não necessariamente será impactado como a locação. Então, esse é um ponto. Apesar que o contrato de arrendamento, aí fazendo essa comparação, ele estava previsto na primeira parte do PL 1179 e foi retirado já no Senado. Por quê? Estendia o prazo em 6 meses. Essa extensão de prazo, essa dilação do prazo, não foi bem recebida, e eu também a achava desnecessária. Por quê? Primeiro que nós temos a previsão no Estatuto da Terra de prorrogação em caso de caso fortuito força maior da colheita. Então, o contrato, ele já tem uma previsão de prorrogação. Segundo ponto, estender a validade desses contratos, a vigência desses contratos para um prazo além, muitas vezes o contrato não vai ser mais factível, porque nós temos produções que iniciam essencialmente entre esses meses de junho a outubro. Então, essas 2 questões. Depois tinha outra da notificação,
também foram retiradas. Eu entendi que sim, que não haveria necessidade, em nome aí da segurança jurídica e o setor não ter sido afetado. Outro contrato dessa época, que é um contrato também de cessão do imóvel rural, que é o contrato de parceria, esse basicamente impõe o risco, então as partes já têm o risco pactuado, como a Viviane falava, neste caso especificamente, o risco já faz parte da negociação. Então, nós temos 2 contratos de cessão, um que não tem o risco, muito voltado ao contrato de locação, e o outro com o risco embutido. Então, as partes já prevêem, já está na estrutura do contrato a divisão dos riscos e produtos havidos. Enfim, esses 2 nossos contratos de cessão, eu vejo com um olhar menos dramático, tendo em vista aí o cenário, contrato de arrendamento e parceria. O que me preocupa é o nosso novo contrato, Estou falando de contratos da década de 60, obviamente, quando eu falo de um contrato de 2016, estou falando de um novo contrato típico. Então, nós temos, desde 2016, o contrato de integração. O que é isso? Basicamente, falar para vocês que é um contrato que o foco sai da cessão do imóvel rural, como era normal, e entra no produto. É um contrato chamado colaborativo, que nós temos a colaboração entre o produtor e a agroindústria. Claramente, ele é utilizado hoje nos setores da avicultura e suinocultura. O que acontece? Essas empresas, essas agroindústrias, dão um animal com poucos dias a um produtor, esse produtor faz a engorda e depois a agroindústria compra esse produto com as características, Vamos lá, é um produto que a nova economia institucional fala de especificidade média, nas características e com todos os cuidados sanitários, ambientais necessários. Então, essa colaboração, ela tem em vista, óbvio, o mercado, mas ela precisa de um funcionamento de ambos. Anos passados, o caso da greve dos caminhoneiros, nós acompanhamos a falta de alimento, ou seja, o produtor não tinha como engordar esses frangos, esses suínos. O que nós temos hoje, Outra dificuldade, é isso que eu gostaria de pontuar com vocês. Nós temos hoje no Brasil, no dia de hoje, 3 grandes frigoríficos fechados. Semanas passadas nós chegamos a 8. Nós temos restrições de exportações desses frigoríficos. Então, esse é um impacto tanto nacional quanto para o mercado exterior. É um setor que, apesar de tudo, cresceu. Esse setor cresceu 8%, avicultura, suinocultura, proteína animal, em termos de exportação. Isso se deve a fatores outros, ou seja, nós tivemos aí problemas sanitários na África que diminuíram as oportunidades de mercado nesse aspecto. O Brasil entra então, como um exportador, mas a demanda interna diminui. Mas, basicamente, o que eu gostaria de falar com vocês é desses contratos, esse contrato de integração, o nome é incorreto, me perdoem os economistas, seria um contrato, uma situação de integração contratual ou quase integração. Na doutrina, somente na doutrina italiana e francesa, ele já era conhecido, uma figura já conhecida com o nome de contrato agroindustrial. Então, o que nós temos na situação de hoje? Esses frigoríficos sendo fechados muito em virtude de casos de Covid. Na Alemanha, e fazendo uma homenagem à Viviane, nós tivemos, vocês têm acompanhado, justamente uma região da Alemanha está com alerta vermelho em razão de um frigorífico que foi fechado por ter mais de 120 casos de Covid. O que nós temos? Primeiro, nós temos a situação de um contrato ser de longo prazo. A Viviane muito bem explanou que os riscos não são computados, esses contratos, eles são vistos, revistos anualmente ou a cada 5 anos, a depender da indústria, então os prazos são de livre estipulação, e agora nós temos uma sobrecarga para esse produtor que faz a engorda. Então, esse produtor não está conseguindo escoar para a agroindústria. Por quê? Porque ela está fechada.
Então, nós temos uma situação que importa, uma situação não prevista, é uma situação que nem de longe, mesmo com o artigo 7º da lei do regime emergencial, que faz as pontuações, não estava, né? Nós temos um fechamento em razão de muitos casos dos funcionários, e a partir disso, no próprio contrato, obviamente, nós estamos falando também de um lado vulnerável, que é esse produtor, que normalmente são agricultores familiares. Esse é um ponto diante da agroindústria, que não tem, os lotes estão sendo espaçados, os lotes estão sendo diminuídos, né, falando lotes, esse combo, né, que nós temos tanto para a suinicultura quanto para a avicultura. Bom, a partir disso, né, temos uma situação fática, nós temos um contrato que o direito chama de contrato típico, ou seja, um contrato com vestimentas regulados. O que nós temos? A possibilidade, no próprio contrato, de resilição unilateral. Então, o que para o agricultor hoje, para esse produtor, vem a ser um problema, uma possibilidade que exista a resilição unilateral, nesse caso, e nós temos o que não foi implementado. E aí eu gostaria, então, de dialogar com a Viviane. Nós temos, né, a previsão de câmaras de negociações entre as CADECs, que são assim chamadas, que não estão regulamentadas, algumas operando, mas no sistema anterior à lei de 2016, seria uma ótima oportunidade. E vem a questão de uma renegociação que não vá ao jurídico, acho que talvez nesse momento a renegociação seria, ou ela continua sendo, mas não pautada em trâmites jurídicos, uma ótima saída, e institutos outros também que demandam, a FONIAGRO, que demanda de uma regulamentação. Mas o fato é, nós temos um contrato colaborativo de longa duração. Aí eu faço menção o que a Viviane trouxe, pautar, primeiro, eu acho que deixar a situação, a questão de levar ao judiciário como última alternativa, estabelecer, e é claro, mas pautadas sempre diante do princípio da função social e da boa-fé objetiva, principalmente, aí eu faço a menção da obrigatoriedade, me perdoem, talvez aí o Rodovalho, existem discussões, né, entre os doutrinadores, se a negociação, ela é uma obrigatoriedade no caso dos contratos. Eu entendo, né, neste ponto, a nossa melhor saída, e tentando dar uma saída antes de chegar à possibilidade de um juiz que não entenda nada do setor, ou seja, nós temos, é um setor muito específico, são contratos, claro, envolvem um número muito grande de agricultores, mas estão restritos aí a situações pontuais no Brasil. Eu diria que a renegociação, esse risco que se apresentou, ele tem que ser pautado conforme os princípios da boa-fé objetiva para chegar, seria o melhor caminho negociar. Eu acho que esse seria um melhor caminho para todos os contratos, né, de uma forma geral, mas eu me restringo a esse contrato justamente por ter essas características de longa duração, tá? De ser a previsão desse risco não estava na conta, e infelizmente nós não tivemos o que seria de muita utilidade a implementação das CADECs. Tá? Então, nesse contexto, né, aproveitando, eu quero o meu 500 mil, Jorge, né, assim, não, não, 1/10 do milhão já está bom, porque eu tento dar uma solução para um setor, utilizando todas as falas de vocês, tá? É um setor, sim, que vai sofrer impacto, e principalmente, neste caso, os pequenos agricultores. Ok, gente? Agradeço as falas, o brilhantismo da tela, e agradeço a Isis, sempre uma querida, eu posso usar querida com todo o gauchês que me é inerente de alma, porque aqui em São Paulo o querida às vezes não foi muito bem compreendido. Então, obrigada, Pedro, obrigada, Isis, e parabéns à Unifesp por esses 2 tesouros. Flávia, só tenho a agradecer, assim, a todas as falas, eu digo querida, às vezes é mal interpretado em São Paulo, a gente tem que cuidar mesmo alguns termos que as pessoas não me entendem às vezes.
mas é realmente uma satisfação ouvir todos vocês, assim, pessoas que eu admiro muito enquanto profissionais, acadêmicos, e é muito bom, enquanto professora de direito privado, escutá-los e aprender sempre com vocês. E quando a Flávia colocou essa pergunta, essa questão da negociação, eu pensei na hora, a Flávia leu o meu pensamento, porque eu estava pensando exatamente em pontuar essa questão, será que existe esse dever, essa negociação como uma obrigação? O professor Anderson Schreiber fala em dever de renegociar, do equilíbrio contratual, enfim. Ouviu vocês um pouquinho assim sobre esse link que, pegando esse gancho que a professora Flávia acaba de nos colocar. Então, não sei se... E nós temos algumas outras perguntas também aqui, e eu vou colocando. Não sei se vocês querem, se Viviane quer fazer alguma colocação, professor Jorge. Viviane, pode... Eu já comecei, quem sabe você fala aí um pouco sobre dever de renegociar e eu trato do tema também em seguida. Pois é. Assim, o dever... Qual seria o fundamento legal do dever de renegociar? Né? Primeiro que não faz... A nossa cultura jurídica contratual, né, ela foi muito intervencionista até março de 2020. Né? De repente, surge essa ideia de que, é claro, economicamente é mais eficiente a renegociação, né? Que as partes encontrem uma solução elas mesmas, é a melhor solução, né? Mas qual que é o grande dilema? Nós só vamos discutir o que é liberdade contratual, o que é função social, quando uma das partes quer cumprir o contrato original e a outra não quer, ela quer acabar com o contrato ou quer cumprir de uma outra forma, né? O problema é quando não existe um acordo entre elas. E, na minha opinião, o grande problema do projeto do regime emergencial era deixar não a porta totalmente fechada, para usar a história do Windscheid, mas deixar a porta entreaberta, não é? Sem oferecer parâmetros de decisão mais objetivos para o juiz. Né? Nós já temos um dever de renegociação, existe dentro da boa-fé objetiva, que seria o fundamento legal, um dever de renegociar, né? A boa-fé objetiva é o princípio nos contratos que tem grupos de casos mais claros, né? Então, a gente tem a questão do dever de informar, a gente tem dever de lealdade entre as partes, a questão da responsabilidade pré-contratual, mas estender para um dever de renegociação, eu acho muito difícil. Quando o contrato prevê que vai haver renegociação, havendo alteração de circunstâncias, ou, enfim, em qualquer situação específica, aí, claro, a gente vai utilizar os parâmetros da boa-fé objetiva para saber se houve adimplemento desse dever de renegociar ou não. Agora, sem previsão legal, acho muito difícil. Eu estou um pouco em linha com esse posicionamento. Me parece que, em primeiro lugar, nós temos que dividir entre aquelas situações em que há um dever de renegociar previamente estabelecido pelas partes, seus próprios contratos, e aquele dever que seria algo genérico a todo e qualquer contrato que, em face de uma alteração superveniente de circunstâncias, ensejaria um dever imposto a todas as partes de sentar numa mesa e discutir. Bom, claro que quando nós temos um contrato que possui cláusula sobre isso, a nossa discussão exclusivamente diz respeito a, em primeiro lugar, a saber se houve ou se não houve adimplemento desse dever, e, em segundo lugar, qual seria a sanção ou qual seria a consequência do eventual inadimplemento, sobretudo se vai haver uma indenização pelo interesse positivo, aqui, ou seja, aquele interesse que demandaria o cumprimento, ou que pressuporia o cumprimento, melhor dizendo, do contrato, ou se seria só o interesse negativo, que são os custos e ônus, digamos assim, que a parte, ou que as partes tiveram que arcar com o processo de negociação, ou pela não concretização dessa negociação. Então, esse é o primeiro ponto que diz respeito àquilo que é claro, né, quando existe o dever estabelecido pelas partes. Quando não existe, eu vou dizer para vocês a mesma coisa que ontem eu disse para o Anderson, né, que foi referido. Ontem eu tive uma conversa com ele, e numa situação parecida com a nossa aqui,
E aí eu disse para ele que eu sou absolutamente simpático a esse dever, eu adoraria que ele existisse, eu só não sei como, né, que ele existe. Então, esse é o problema, né? E eu disse para ele, eu adoraria que também a gente conseguisse, que cada vez me convencesse mais que ele existe. Eu não acho que ele exista. O que existe, efetivamente, são incentivos econômicos para ele. Tá? Renegociar é melhor para as partes por 2 fatores. O primeiro fator é que é mais barato, segundo fator, porque evita um risco de uma deliberação heterônoma sobre bases que eu não sei quais serão, ou seja, o juiz vai decidir fundado em critérios, ou como eu disse antes, valores, que não necessariamente eu tenho o governo sobre. Então, aqui sim há um incentivo à renegociação. Agora, entender que isso decorre de um dever, e, por conseguinte, se não for observado, vai ensejar uma consequência jurídica, vamos dizer assim, sancionatória ou indenizatória, aqui eu acho que nós não temos fundamento no direito brasileiro. E não temos sequer a boa-fé. Por quê? Porque a boa-fé pressupõe uma conexão íntima com a prestação que é estabelecida. E a prestação aqui não é de renegociação. E, portanto, não é disso que se trata sequer quando nós nos voltamos à boa-fé. Enfim, esse é o meu posicionamento. Não sei se a Flávia queria também agregar algum ponto sobre ele. Concordo, mas eu acho que eu vou discordar, não vou discordar da Viviane, nem de você, Jorge, que é difícil, talvez nós não tenhamos pensado, e aí na linha do um dever de renegociar. Eu sou simpática, sou muito simpática à posição do Anderson, do Thiago, do Rodovalho, assim, de outros tantos, né, na imposição desse dever, mas concordo com vocês. No meu caso específico, eu acho que é muito mais uma questão de mercado, né, que tem uma dependência econômica, falamos de cooperação e sim de dependência econômica, que fomenta essa renegociação. Especificamente, eu acho que a renegociação, e aí fazendo, acho que foi a sua fala, Jorge, ela vem muito mais de uma imposição da situação econômica, principalmente na relação entre as partes, nesse caso, do que a imposição legal. Mas eu vejo as dificuldades, mas eu sou muito simpática ao posicionamento que gere. Concordo que nós teríamos problemas na sanção, qual seria o mecanismo sancionatório, que tipo de sanção, mas talvez buscar, acho que amadurecer melhor essa ideia de onde nós teríamos aí um gancho para essa renegociação. Talvez falar em dever um pouco pesado, né? Mas no meu caso, o mercado, eu acho que o próprio mercado se ajusta, mas que é uma ótima alternativa, com certeza, e concordo será a melhor alternativa para o momento. Vocês sabem que na jurisprudência do TJ de São Paulo aparece às vezes a cláusula hardship, né, que é uma construção contratual como fundamentada no artigo 317 do Código Civil, que serve para correção de valor, não é? Então, existe essa vontade de encontrar um fundamento para renegociação. Eu não conheço, por exemplo, se a gente for pegar os nossos grupos de casos do 422, são quase que transplantados da jurisprudência alemã sobre a boa-fé objetiva, né? Na Alemanha, se não me engano, na salvo melhor juízo, não existe um dever de renegociação, não é? É isso, como que você torna um dever que seria um dever conexo como algo que deve se pautar também, é uma construção muito estranha, né? A melhor saída, claro, é a saída contratual, então que as partes pensem nessas questões, pensem de uma forma mais consciente na alocação de riscos, né? E tentem encontrar uma solução que seja contratual, que contemple melhor os interesses delas do que deixar para que seja decidido pelo judiciário. Bom, excelente. Nós temos algumas outras perguntas aqui. A gente tinha uma pergunta do José Roberto, falando da função social, mas eu acho que a professora Viviane falou bastante, esgotou essa pergunta aqui. Não sei, Viviane, se tu tens alguma complementação pontual. Ele
pontua que está correto dizer que um dos maiores desafios neste momento é reequilibrar as cargas contratuais, realinhando a função social do contrato. Acho que na tua fala tu trouxe muito essa questão. Não sei se tu queres completar alguma coisa. Não sei. Acho que não. Isis, se a minha opinião antes era de que a função social do contrato tinha que ser eliminada do Código Civil, porque ela não tinha utilidade nenhuma, eu acho que hoje ela pode ter uma função, não que o contrato tenha uma função social, né, específica, porque para que serve a função social do contrato? Ela serve para justificar, como justificativa de reconhecimento jurídico, né? O contrato típico, ele tem uma função social presumida. O legislador já disse que ele é socialmente relevante. Então, nós discutiríamos função social em contratos atípicos, né? Esse raciocínio não faz o menor sentido no nosso sistema, onde nós não temos causa, né? Nós temos liberdade contratual, as partes podem construir tipos novos, então, mesmo em contratos de direito de família, pacto antinupcial, a gente tem liberdade contratual, não faz sentido, né? Então, acho que dentro do nosso sistema, o contrato ele tem uma função social por si, né? Sendo válido e eficaz. Mas agora, nesse momento de uma crise, que é uma crise de dimensão maior do que as crises que nós tivemos, que é equiparada ao momento das grandes guerras, né? Não por acaso um momento de maior discussão e de brilho mesmo das soluções para alteração de circunstâncias, é agora que a gente pode encontrar uma solução para a função social, mas não, eu pelo menos não acredito num reconhecimento de uma função social específica. Por quê, né? A função social do contrato, como nós temos, ela surge, é uma teoria de Emílio Betti, desenvolvida em 1942, que não era na Itália, né, que não era uma época de liberdade individual, ou, enfim, ela serve de instrumento para intervenção na atividade econômica privada, né? É essa a finalidade. Então, eu só vou reconhecer como válido e eficaz o contrato que seja interessante para o Estado, né, o Estado autoritário. E acho que não é isso que nós queremos para o nosso direito contratual. Obrigada, Viviane. A gente tem ainda uns 15 minutinhos, então vou aproveitando que eu já estou conversando com a Viviane, passar outra pergunta que foi postada aqui, depois eu tenho uma pergunta para a professora Flávia e também uma para o professor Jorge. Então foi colocado ali para a gente, Viviane, para que tu pudesses traçar um breve paralelo, né? Aqui terá que ser breve aqui em razão do nosso tempo, infelizmente, traçar um paralelo entre como tu faria o prognóstico, né, de um modo alemão de lidar com os desequilíbrios com esse modo brasileiro. Então, direito comparado num tweet, né? Os alemães, eles promulgaram uma lei que contempla diferentes tipos de moratória e diferentes tipos de extensão de pagamento, liberação de pagamento por determinado prazo, por exemplo, né? Que foi algo que nós não fizemos nem nos artigos vetados pelo Bolsonaro, né? Em relação aos vetos, também vale aquele princípio, né? Até o relógio quebrado acerta o horário 2 vezes por dia, porque a solução do projeto também era uma solução que não, enfim, ela não trazia novidade nenhuma, era só prejudicial por insistir nessa questão da imprevisibilidade, né? Agora, os alemães, eles têm uma solução anterior que nasceu dentro desse movimento de revisão dos contratos pela jurisprudência posterior à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, que é a base do negócio. A grande vantagem da base do negócio é olhar para o arranjo contratual e para a vontade das partes, na vontade real ou uma vontade hipotética, quando a vontade real não pode ser constatada. Eu acho que essa é um retorno ao contrato que pode nos auxiliar no momento desse de crise, né? Então, não é o juiz ou o judiciário substituir a vontade das partes pela vontade dele e equalizar apenas prestação e contraprestação, desconsiderando o risco envolvido naquele arranjo contratual, mas sim olhar para o contrato como um todo, né? E tentar respeitar dentro de uma do novo conjunto de circunstâncias a vontade original das partes. Muito obrigada, professora Viviane. Vou passar agora uma pergunta à professora Flávia, do José Roberto Reis da Silva, que diz assim: doutora Flávia, considerando que a alma da parceria agrícola é justamente a assunção de riscos proporcionais aos ganhos, seria possível a revisão sobre a justificativa da pandemia?
como exemplo a dificuldade de realizar adiantamentos típicos no segmento da cana, por exemplo? Vamos lá. Ótima pergunta, obrigada, José Roberto. Então, o adiantamento é uma possibilidade, né? Acho que revisar, né, neste caso, não seria bem a palavra, assim, olha, vai ter caso de revisão, acho que pode diminuir o adiantamento, não inviabiliza todo o negócio, eu vejo com mais desconfiança, né, a possibilidade de revisão num contrato típico onde o risco está embutido. Eu acho que o adiantamento aí vai ser base de uma renegociação, não vamos usar a palavra revisão, mas sim uma renegociação específica da cláusula de quanto vai ser adiantado. Então, não usaria a palavra revisão, pela natureza do contrato, e no caso, na sequência da sua pergunta, os adiantamentos que são feitos, né, e o Jorge fez, só fazer um gancho com o Jorge, ele fez uma exposição trazendo as visões oportunistas, né? Isso acontece muito, não sei, de uma forma geral, mas aconteceu muito no direito agrário com o contrato de soja verde, né? Justamente ali, final da década de 90, 2000, que nós tivemos o dólar, que passou de 1 para 2, né? Isso era um problema, como tudo é relativizado nessa vida, né? Enfim, nós tivemos muitas condutas oportunistas, até que o STJ, com um brilhante julgado da Nancy Andrighi, faz uma distinção, assim, olha, neste caso não é que se aplica, né? Nós não temos uma situação, mas o que isso gera? Gera que as trades diminuíram a possibilidade de financiamento, tendo em vista os comportamentos oportunistas, ou seja, gerou o judiciário, enfim, com um brilhante voto, mas gerou impacto no mercado. Então, eu teria cuidado, né, a falar, primeiro, revisão acho que não cabe, mas de renegociar essa cláusula específica de quanto será adiantado, principalmente no setor da cana. Eu acho que a gente tem que tratar de forma mais pontual, né, que isso lá no futuro, a falar em revisão, gere a necessidade, né, das usinas retirarem esse adiantamento, que é possível desde 2007 no setor, e que ajuda muito. Obrigada, gente. Obrigada, Zé. Zé, né? José Roberto Reis da Silva. Obrigada pela pergunta. Obrigada, professora Flávia, pela resposta. E agora eu vou passar já a última palavra para o professor Jorge, e uma pergunta, inclusive, que eu também estou super curiosa já pela leitura do seu livro, e a pergunta é exatamente nesse sentido. O professor Jorge acaba de lançar, então, um livro intitulado Antidiscriminação e Contrato, a integração entre proteção e autonomia, pela Revista dos Tribunais. E qual seria, então, a tese central desse seu trabalho? Seria já possível antever conexões entre o direito antidiscriminatório e a nova realidade deflagrada pela pandemia Covid-19 no âmbito dos contratos privados? Bom, essa pergunta foi feita, ela não tem nome, né? Então, seguramente foi feito ou por um inimigo meu, ou eventualmente por um ex-amigo, né? Porque quem faz uma pergunta dessas não merece crédito, né? Mas qual é o problema aqui? É que é uma pergunta muito difícil para responder. Mas tem alguns elementos aqui que nós precisamos colocar os pingos nos is, né? O primeiro deles é uma ideia de que o que eu tentei fazer nesse livro foi muito menos uma busca, talvez, da proteção de alguns grupos ou da proteção de alguns contratos, mas sim tentar identificar como e quando ou em que medida nós podemos vincular uma necessidade de proteção com uma necessidade de liberdade que é íncita e própria dos nossos contratos, ou seja, como admitir que a autonomia seja respeitada, ao mesmo tempo em que eu observo e preciso respeitar também determinadas demandas subjetivas de certas pessoas dentro da sociedade. Eu não acho que isso seja
seja bom ou ruim, eu só acho que esse é um problema que nós temos que resolver, tá? Esse não necessariamente é o problema que nós temos para resolver na pandemia. A pandemia não diz respeito a momentos ou grupos particulares dentro da nossa sociedade. Se há alguma coisa especial nessa pandemia, do ponto de vista teórico, é a demonstração de que ela perpassa todas as classes e, rigorosamente, todos os setores econômicos e todos os grupos, né? Então, nesse aspecto, nesse particular aspecto, o meu trabalho, ele não dá uma resposta. Mas aqui tem um segundo passo, e esse, infelizmente, o meu trabalho pode ser útil. É que momentos de crise, notadamente momentos de crise econômica, como nós estamos vivendo, acabam por ensejar, tristemente, um agravamento de situações de discriminação. Tá? Então, nós vamos ver discriminação contra estrangeiros, nós vamos ver discriminações contra aqueles grupos que tradicionalmente são discriminados, nós vamos ver discriminação, sobretudo, sendo aplicada naqueles que possuem menos condições de se defender. Então, isso é uma tendência histórica e, tragicamente, é uma tendência social que se deve esperar. Se isso é assim, é provável que nós tenhamos alguns reflexos contratuais novos diante das situações que serão geradas pela pandemia, né? E aqui, então, aproveitando para fazer alguma propaganda, né? Compre o meu livro e não leia agora, leia daqui a alguns meses, né? Talvez, infelizmente, né? Mas compre agora, né? Mas, infelizmente, ele venha a ser necessário, e como eu dizia antes, venha a ser necessário pelo motivo errado, né? Seria muito melhor que ele fosse tratado como eu pensei ele, que era para discutir como resolver um problema normal das nossas sociedades. Agora, talvez, nós vamos ter uma necessidade de lê-lo por um problema que não vai se tornar só normal, vai ser ultra normal. E aqui tem um pingo, né, de tristeza. Mas obrigado, então, para aquele que me fez a pergunta, porque pelo menos me deu a chance de falar sobre um livro que eu toquei, né, eu cheirei, eu vi ele ontem, e fiquei muito contente de recebê-lo. Obrigado mesmo. Bom, já estamos aqui nos 5 minutos finais desse nosso encontro, desse webinar, e eu só tenho agradecimentos. Agradecer em meu nome, em nome do Pedro, em nome de todos os professores da Unifesp que estão envolvidos nesse ciclo de debates, e nós ficamos muito felizes com vocês, apresentando todo esse conhecimento e nos trazendo, nos brindando com toda essa gama de esclarecimentos na área dos contratos, uma área que os alunos são super interessados na EPEM, é uma área que desperta grande interesse, então esse nosso encontro foi de grande valia. Eu estou imensamente feliz e grata por todos, por esse tempo, porque eu sempre digo que hoje o que a gente pode oferecer mais valioso ao outro é o tempo, né? O nosso tempo. Então, obrigada pelo tempo de vocês e pelo conhecimento transmitido. Então, agradeço e ficamos por aqui. Obrigada, viu? Obrigada, Isis. Prazer revê-la, Flávia.